Pode ser a última cartada de Augusto Melo no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa história e traz também uma informação da Espanha de que Carlo Ancelotti se despede do Real Madrid no domingo para assinar com a seleção brasileira na segunda. Preciso falar também sobre o balanço da vaquinha em relação ao financiamento da Neoquímica. Para completar, Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, pode voltar ao Brasil. Tem uma especulação de que ele poderia virar reforço até do Palmeiras. Te atualiza sobre esse tema, tem novidades de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Agora de falar sobre Carlo Ancelotti, vem da Espanha, mas especificamente de Madrid, um dos jornais mais alinhados ao Real Madrid, a notícia de que Carlo Ancelotti se despede do Real no próximo domingo, com ou sem vitória contra o Barcelona. Confronto clássico super importante para a definição do Campeonato Espanhol será a despedida do treinador italiano, porque ele já tem um acerto com a seleção brasileira e será anunciado na sequência como novo comandante do Brasil. De acordo com a apuração do Marca, o Real Madrid até toparia ficar com o Ancelotti até o final do Campeonato Espanhol, que se encerra em 25 de maio. Mas a seleção brasileira tem pressa em contar com o treinador para que ele toque a convocação, que precisa ser feita até 18 de maio, de olho nos confrontos contra Paraguai e Equador pelas eliminatórias para a Copa. Só para lembrar que nessa segunda-feira o Rodrigo Caetano, executivo de futebol da CBF, já havia prometido para a semana que vem a novidade em relação à contratação de técnico, então tudo se encaminha de fato para que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira. Já havia contado para vocês, proposta de 5 milhões de reais por mês, além de um bônus astronômico, que garantiria um caminhão de dinheiro ao italiano em caso de conquista do título da Copa do Mundo no ano que vem. Só para completar, importante lembrar que o Ancelotti também tem sido especulado no futebol árabe, mas prefere e dá preferência, dá prioridade para o trabalho na seleção brasileira. Ele está bem perto da aposentadoria e imagina-se colocando um ponto final na sua trajetória com o título de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Hora de falar sobre o Corinthians. E a Adidas virou a última cartada do presidente Augusto Melo. Tenho contado para vocês a possibilidade mais do que real, a saída iminente do presidente, que deve sofrer um impeachment nos próximos dias. Há várias possibilidades. A investigação policial, que deve determinar o indiciamento do Augusto, a abertura de um processo de impeachment pela reprovação das contas, tem também um outro processo de impeachment que já vem desde o ano passado, enfim. Situação dramática do presidente, que deixou vazar nas últimas horas a informação de que o Corinthians está prestes a fechar um grande contrato extremamente vantajoso. Confesso que eu e muita gente, entre torcedores do Corinthians, passaram a encarar essa informação como algo plantado, para tentar gerar uma expectativa positiva. Fui atrás de mais informações e o que eu posso dizer é que o que está sendo trabalhado dentro do Corinthians é a possibilidade de um acordo com a Adidas, para que a empresa alemã se torne a nova fornecedora de material esportivo alvinegro. Mas, Nicola, o Corinthians não tem contrato com a Nike? Sim. Contrato que se encerra em dezembro desse ano, e desde o fim do ano passado a Nike, por meio da Fisia, que é a empresa que a representa no Brasil, já deixou claro e registrado na justiça a sua intenção da prorrogação automática do contrato até 2029. O Corinthians se apega ao fato de a Fisia não ser a representante da Nike quando o contrato lá atrás, em 2017, foi assinado. Esse certamente seria um caso que demandaria um novo processo judicial e mais problemas para o Corinthians. Mas, nesse momento, tentando se apegar a um fato novo, Augusto e seus pares trabalham com a ideia de um contrato milionário que poderia chegar até R$1 bilhão nos próximos anos do timão com a Adidas. Por sua vez, a Nike garante que a renovação de contrato que já está acertada via justiça vai garantir 25% de aumento nos royalties, além de um reajuste no valor fixo de $3.800.000 para $6.200.000 por ano. Só para completar, Augusto Melo, que vive enorme expectativa. Há muito barulho para que ele seja deposto, para que ele sofra o impeachment nos próximos dias, e eu prometo acompanhar essa história de perto para te deixar a parte de tudo que está rolando. Combinado? Bora falar agora sobre Carlos Miguel. O ex-goleiro do Corinthians pode voltar ao Brasil e mais, para jogar no Palmeiras? Essa é a nova especulação das redes sociais. Carlos Miguel, que também já foi apontado como um possível reforço do próprio Corinthians. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Carlos Miguel para saber em que pé está a situação do atleta. Goleiro que foi comprado
pelo Nottingham Forest na temporada passada e que desde então jogou apenas 3 partidas. 2 pela FA Cup e 1 pela Copa da Liga. Isso quer dizer que o Carlos Miguel nem teve a oportunidade, depois de quase um ano, de jogar uma partida sequer da Premier League, o principal campeonato por lá, o campeonato inglês. Só para lembrar que o titular absoluto do Nottingham Forest é um belga chamado Mats Sels. Ele tem 39 partidas na atual temporada e não há qualquer indício de que ele possa deixar o clube. Diante desse cenário, é natural que o Carlos Miguel deixe o Nottingham Forest para a próxima temporada europeia. Mas o objetivo do goleiro é continuar na Europa. Ele colocou na cabeça que não volta ao Brasil antes dos 6, 7 ou 8 próximos anos. Tudo para que ele possa usufruir ao máximo do futebol europeu e depois vir jogar no Brasil para encerrar a carreira. Atleta com 26 anos de idade, que quer ser titular até porque jogou muito pouco, até conseguir se destacar no Corinthians na temporada passada. Quando ele vai para o Nottingham Forest, ele só aceita a oferta do time inglês porque tinha a promessa de que jogaria, o que não aconteceu. Então, respondendo à pergunta, Corinthians, Palmeiras ou qualquer outro clube interessado no Carlos Miguel? Isso, nesse momento, está completamente descartado. O Carlos Miguel admite a possibilidade de deixar o Forest, mas vai procurar um outro clube na Europa onde possa jogar e ser mais útil. Bora falar agora sobre o balanço da vaquinha da Neoquímica Arena, o estádio corintiano. Não sei se você sabe, mas a gente entrou no último mês da campanha, são 6 meses. Nos 5 primeiros meses, os membros, os corintianos que participaram, foram capazes de arrecadar 40 milhões e 100 mil reais. Bem abaixo dos 700 milhões de reais previstos, valor que equivale a mais ou menos 6%. Mas o pessoal da Gaviões da Fiel, responsável pela organização da vaquinha virtual, enaltece a maior arrecadação já feita por torcedores de um clube de futebol no Brasil em todos os tempos. Com esses 40 milhões e 100 mil reais que foram doados, o Corinthians já fez uma série de pagamentos em relação ao financiamento do estádio e calcula uma economia, somente com juros, de 7 milhões de reais por ano. A dívida atualizada do Corinthians para com a Caixa Econômica pelo financiamento do estádio é de 647 milhões de reais, eram 689 milhões antes do início da campanha. E você, o que pensa sobre os números? Você está com a galera que acha os 40 milhões de reais bastante legais ou entende esse número bastante baixo diante da expectativa de 700 milhões de reais? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Fala Fiel, após o empate contra o América de Cali, o Corinthians evidenciou fragilidades que precisam ser corrigidas com urgência pelo técnico Dorival Júnior. Vamos analisar os pontos críticos que o time apresentou nessa partida decisiva pela Sul-Americana. O Corinthians perdeu o ritmo e apresentou um desempenho abaixo do esperado contra o América de Cali. Após abrir o placar, o timão recuou e permitiu que os colombianos controlassem o jogo, resultando no empate. A equipe mostrou falta de intensidade e organização, aspectos que Dorival Júnior precisa ajustar para os próximos desafios. Identificar e corrigir essas fragilidades é essencial para que o Corinthians mantenha vivas as chances de classificação na Sul-Americana e melhore seu desempenho nas demais competições. A capacidade de reação do time será testada nos próximos confrontos. Fiel, quais ajustes você acha que Dorival Júnior deve fazer no time? Comentem suas opiniões, deixem um like e se inscrevam no canal para acompanhar todas as análises e notícias do nosso Corinthians. E vai Corinthians!